Então, gente, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. 3, 2, 1, Mas eu não vou gravando. gravar em animação, né? Mas então, vai ser muito longo esse áudio, esse vídeo também, né? Que eu vou falar por mensagem de WhatsApp como que foi a minha festinha de... Que não foi na festa de Nina, foi minha festinha mesmo. Tava falando na escola. Bom, já de começo, eu cheguei lá com minha avó. Aí eu fui lá, comecei a andar um pouquinho, comecei a ver todo lá. E na minha mente eu pensei que minha avó tava querendo me levar pra sala de aula. Não tava perguntando pra mim. Ó, claro, vai fazer a apresentação. Tá perguntando toda a hora que hora eu ia fazer a apresentação. Ficou perguntando isso. Sendo que, um spoiler, eu não fiz a apresentação. Outra coisa, logo de primeiro eu encontrei o Newton, colega da minha sala, né? Encontrou um monte de gente. Logo uma hora depois eu passei ele perto do Newton. Ele apontou pra mim. Aí perguntaram pra mim se eu queria chegar. Falei, você já tava indo embora? Aí eu falei, não, eu acabei de chegar. Aí eu falei, então vai preso. Nossa, eu fiquei mó calmo sendo preso. E eu fiquei lá quietinho lá, quando fui preso. E aí eu fui lá só ver um negócio ali. Aí ficava conversando ali. Aí falaram que eu tava liberado. E eu saí dali, porque já estavam falando que eu tava liberado. Eu não ouvi, só depois que eu percebi que eles falaram que eu tava liberado. Então, outra coisa que aconteceu. Aí depois nós saímos, minha avó falou, ih, tu foi preso. Aí depois aconteceu lá. Passei lá perto e pedi um dinheirinho. Aí nós ficamos olhando mais pra lá e eu procurei a pescaria por causa que tinha um monte de gente com esse talinho. Fui lá procurar a pescaria. Eu entrei lá no pavilhão. Não era pescaria, era um lugar em que, tipo, é spoiler, tá? Então eu não vou contar. Mas então, continuando. Tinha um DJ lá. Tinha um DJ. Tinha um DJ lá. Aí no cantinho do pavilhão tinha um DJ. Outra coisa, o DJ não fez nada. Ele ficou parado. E a minha sala? A minha sala era literalmente o recadinho, ou seja, o correio elegante. Aí fala, correio elegante, recadinho para Tayla. Nossa. E pelo que tinham falado do nome da pessoa que enviou o recadinho. Mas não tinha. Logo me perguntei, ué, mas o Bento já não é namorado da Tayla? Logo lá no fundo da minha mente pensei, Bento vai ficar puto pra quem que fez isso. Pra quem que mandou esse recadinho pra Tayla. E pior que os únicos meninos da minha sala que tinha lá era o meu amigo Anthony e também era o Anthony e o Newton, certo? Então, eu só pensei nisso, né? Quando ele tava lá falando. Aí eu fui lá e pedi pra minha avó um dinheirinho, né? Que era pra ser no mínimo R$20 que ela tinha que me dar. E ela me deu R$20 antes de eu ser preso, tá? Aí, continuando, eu fui lá logo pegar as fichinhas. Sabe quem eu encontrei? Você sabe quem eu encontrei? Sim, minha prof. Minha prof. Minha prof tava vendendo ali as coisinhas. Aí eu pedi um lanche nosso, né? Que era um refri e também um cachorro quente.
E eu fui logo lá pro salgado, né? E eu peguei o cachorro-quente. O cachorro-quente tava lotado de milho ervilha. Mas o que que tem? Eu não gosto de milho de ervilha. Eu odeio milho ervilha. Eu odeio milho ervilha. Vocês têm noção que eu odeio milho ervilha? Aí esse vídeo vai ficar muito grande, né? Mas continuando. Eu odeio milho ervilha. Eu não gosto de comer. Ervilha tem um negócio lá que parece que desmancha o negócio da boca e fica... E milho é literalmente um doce salgado. Não, tem gosto de doce, sal, só que com sal para dentro. Aí fica um negócio muito ruim. Mas é a mesma coisa de ketchup. Bom, continuando. Mas eu gosto de ketchup, hein? Não sei se você sabe, mas eu gosto. Uma parte dessa comunidade deve gostar de ketchup também. Continuando. Depois eu fui lá pedir refri. Peguei logo a Coca-Cola e a Coca-Cola que tava escrito Lorenzo ali. Não entendi nada, só fiquei lá conversando. Aí depois eu fiquei lá sentado lá, comendo e tomando junto com minha avó. Na verdade eu nem dividi nada com a avó. Aí agora eu tô com o Band-Aid, que é outro spoiler. Bom, nessa parte eu pedi pra mim, eu só falei pra minha avó. Bom, se o Newton me prendeu, não seria justo eu prender o Newton também? Cara, e eu só pedi o dinheiro, que era R$ 1 pra prender. E aí, eu podia prender o Newton. Aí eu fiquei conversando um pouquinho. Mas qual que é o motivo de não poder prender o Newton? Ela falou, tá bom, eu prendo o Newton. Só que depois eu descobri que não podia prender quem já tava preso. Mas antes de eu descobrir isso, a minha avó já tava falando que era pra eu procurar não ser preso. Pra eu prender o Newton, eu já saí me esconder. Fui lá pedir pra prender o Newton. E eu saí correndo dali. Minha avó tinha dito que não tinha dinheiro. Aí eu fui lá e perguntei várias vezes pra minha avó. E ela disse que só tinha dinheiro pra um. Só tinha dinheiro mais uma vez me salvar. Mas que aí se não... Mas aí que se ela não me soltasse, ele só ia ser solto depois de umas 2 horas, ela disse. Ai. Então eu fui lá e pedi pra prender ele. E disseram que ele não podia. E eu descobri isso lá por causa que eu saí correndo pra fora da escola. Eu queria ir o mais longe possível daquele portão daquela escola. Eu chamei minha avó junto, hein? Mas nós ficou só num banquinho. A avó disse que iam esquecer de mim depois. Aí eu falei só pro Newton, é que eu queria pedir pra tu te prender. Eu saí correndo dali. Aí depois disso, a avó eu tinha antes dito pra ele que, ai não me prende, por favor. Depois eu fui lá ali com minha avó e fiquei ali. Mas minha avó tinha dito que eles prendem de agarrado assim. Eles saíam de arrastando. Eu tô ali pra lá. Eles arrombando a porta da pescaria e trazendo uma menina lá pra ser presa. Só eu ali. A avó, viu? Olha. E vem dois. 2 contra 1. Eles vêm 2. Eu saí de lá. Mas pô, vai que o Newton descubra meu esconderijo, vó. Eu tava com um trauma dentro de mim. Vai que o Newton descubra o meu esconderijo. Mano, o Newton já sabe. Eu só fiquei traumatizado com aquilo. Aí depois, ó, eu tenho um band-aid na minha mão e agora vai acontecer. Agora eu vou explicar porque eu tenho esse band-aid na minha mão. Eu tava lá conversando com minha avó e eu tava arrastando a parte áspera, a tampa da Coca-Cola. Até que eu senti uma dor imensa no meu polegar.
da minha mão esquerda. Mas eu sou destro, né? Então tudo bem. O negócio tava ardendo. Minha avó me deu um pano. Eu olhei, só tava sangrando, mano. Eu olhei, tava sangrando. Aí depois minha avó disse, vamos sair daqui. Logo, tava todo mundo ali na frente. Aí ela falou, o próximo menino que chega aqui vai ganhar um presente. Mas depois falou, o próximo menino que chega aqui. Então eu me aproximei dele. Ele falou, vai ter que chegar ali e enviar um correio elegante pra uma menina. Eu só saí vazando ali. Mas ali eu tinha pedido. Mas antes dele falar isso, tinha lá pegando uma pipoca. 2 pipocas, uma pra mim e pra minha avó. Naquela hora eu tava morrendo de sede. Eu tava com muita sede. E aí, nós ficou ali só conversando. Nós ficou ali. Só que aí, foi a parte em que nós foi lá pra pescaria. E quando nós foi lá pra pescaria, tava R$3 uma pescaria no caso, né? Eu fui pra lá. A pescaria era lá do 5º ano. E eu fui lá e fui pescar, né? E eu ganhei número 2. E sabe quantos prêmios eu ganhei? Exatamente, 2. Peguei o peixe número 2 do caso, né? Aí eu ganhei 2 prêmios, no caso. Com esses 2 prêmios, era um peão e um skate de dedo. Então, pronto. Já tava lá com minha avó. E os outros os prêmios da pescaria era tudo estalinho, pirulito, cobra de mentira. Já eu, peão e skate de dedo. Não, pra mim o mais da hora era a cobra de mentira, mano. Mesmo o máximo de pessoas era... era estalinho. Só tinha estalinho. Então eu fiquei lá sentado com minha avó junto conversando. Minha avó disse que ia ter apresentação. Eu saí de lá várias vezes. E eu até tinha que pegar lá e pegava as coisas lá. Era um monte de coisa que eu fazia. Eu olhava lá pra lá. Eu vi um monte de gente juntada ali. Aí eu falei pra minha avó. Vó, seguinte. Eu tô querendo uma água ali. Minha avó perguntou. E os doces, sim. Eu fui lá e falei o preço dos doces, mas... O único preço que eu vi... Eu olhei o preço de todos. Mas só vi o de negrinho. Que eu me lembrei. Ele tava R$5. Aí a avó foi lá e logo pegou rapadura e o negrinho pra mim, junto com a água mineral. Gente, parecia a demora que minha avó fez, mano. Parecia uns 2 anos. Meu Deus, imagina se minha avó morrer. Pensei que no caso isso, fiquei com trauma dentro, gente. Fiquei com trauma. Continuando. Com tanto medo, né? Bom, continuando. Então, só espera um pouquinho. A avó demorou muito e trouxe o negrinho, uma rapadura pra mim. A rapadura era um rapadurão. E aí pra mim era só uma bactéria. Aí eu fui lá e vi o garrafão. Que eu de primeiro eu achei que era de gás, mas não era. Era água normal mesmo. Por que eu achei que era de gás? Estão me chamando de burro? Bom, é porque a garrafa tava verde. E atualmente as garrafas verdes pra mim são de gás. Pô, tu me deu garrafa com água de gás, né? Aí eu pensei, meu Deus, vai ser a primeira vez que eu tomar água de gás. Não, a primeira vez não, né? Não foi a primeira vez. Eu tomei essa água com gás e é uma água como que eu posso dizer? Não sei como que eu consigo dizer isso. É de um gosto ruim, sabe?
é um gosto muito forte. Água com gás. Eu bebi água e realmente tava sem gás. Só comi meu negrinho e um monte de granulado caindo em todo. E eu só tirei o papel aqui da vacina pra não sangrar, pra só sangrar ali. E tá, meu Deus, voltou a sangrar, né? Tava sangrando toda vez que eu tirava. Aí eu fiquei tirado aquele papel por muito tempo, enquanto eu tava lá atrás. E eu tava lá junto com os caras, né? Aí eu só fiquei falando, tu é incrível, mente gay. Só fiquei falando isso pros outros. Aí continuando. Que falando isso pra ele, né? Ameacei a Heloísa falando que se ela chegasse mais cedo eu ia pedir pra prender ela, né? Sabe outra coisa, quando só me chamaram a turma 31, que era minha turma no caso, eu fiquei lá conversando com minha avó, que era minha turma, não sabia onde minha turma tava, aí fui lá e saí lá pra frente, lá minha turma. E eu fiquei lá conversando com eles. Aí do nada, o Anthony brotando na nossa frente. E eu falei, e antes eu tava falando pra ainda pra minha avó. Mas vó, eu acho que a Heloísa vai faltar hoje, hein? Pior que tipo, que aí eu ia mandar prender ela. Eu acho que a Heloísa não vai vir, né? Não, se meu pai estivesse lá, ele ia perguntar, tu vai mandar correio elegante pra Heloísa? Não, porque eu ia sentir a maior vergonha da minha vida. E também eu fiz a maior safadeza que o mundo já viu lá. Fiz uma maior safadeza, né? E só lá. Aí eu e o Joaquim fizemos briga, tanto que ele quase me derrubou no meio desse coisa, e pior que os golpes dele às vezes eram de verdade. Aí depois, o Anthony disse, olha, não, a Marianita, ali ó, a Marianita, a do segundo ano, porque mas aí eu não era colega de vocês, né? E eu perguntei, então ela tá no segundo ano porque ela repetiu de ano? Ele falou, não. Aconteceu muita doideira ali ainda. Ele falou, não. E aí eu falei, um negócio de formato de violão. Eu mostrei lá pra ele. E isso quando a minha célula falou, se tu chegasse mais cedo, eu ia fazer a mesma coisa que tu com esse cara aqui. Mas quando eu ameacei o Anthony, eu só falei, Anthony, se tu tivesse chegado, eu ia pedir pra te prender. Só que esqueci de falar que ia chegar de 2, né? Pedir pra te prender. Sua família ia ter que pagar R$3 pra te soltar de lá. Senão tu ia ficar umas 2 horas aí. O bicho falou, o quê? Mas eu te pego. Não, sabe? E ele era meu amigo, sabe? E é bem assim que amigos se tratam. Não, às vezes amigos pra falar de um jeito de ser bons amigos é um jeito de tratar os amigos como se eles fossem um pedaço de bosta, sabe? Continuando. E eu fiquei lá conversando com o Anthony. Aí eu falei, um negócio que tentaram fazer em forma de violão. Ele falou, aí pegou e rasgou e começou a colar tudo em mim. Eu acho que tá no meu casaco, por causa que ele disse que tava no casaco. Mas minha avó não falou no negócio no meu casaco. E eu fui de chapéu de palha. Eu acho que minha mãe não vai gostar que eu fui de touca e não tirei chapéu e não mostrei direto a camisa da minha mãe. A roupa da minha mãe, né? Mas então, vocês não sabiam que a roupa era da minha mãe, né? Tcharam! Eu fui junto com a roupa fui lá com a roupa da minha mãe. Sabiam disso? Aí eu contei primeiro pro Antônio, depois contei pro Joaquim. O Joaquim ficou espalhando pra todo mundo. Depois nós começou a pular e dançar. Aí a professora disse, pare de dançar! Pare de pular! A gente não parou até uma parte que nós parou, né?
Mas pior que não dava pra escutar quase nada, galera. Não dava pra escutar quase nada. Não dava pra escutar quase nada. Por causa que tinha um monte de gente conversando, galera. Então, continuando. Spoiler, a parte que eu falei, galera. Fiquei lá um pouquinho. Aí ficaram falando o nome dos. A turma que eles estavam falava o nome que eles iam receber, uma gravata. E aí, do nada, até minha avó ficou impressionada por causa que eu fui sorteado. Galera, e o outro é Davi Queiroz. Eu fiquei um pouquinho desconfiada porque ela falou Davi Queiroz Jesus. E eu saí lá pulando, andando de um jeito que parecia que acabei de sair do hospício. E aí ela falou, já chegou faceiro, hein? Eu só vi as... Eu só fui lá e peguei o negócio. E levei. Aí eu falei, não pega minha gaveta, não. Gaveta. E era gravata mesmo, né? Eu tava com prêmio, né? Tava com a gravata de prêmio, né? Continuando. É que então, o que tem um na frente, tipo, 21. O que, quando é um assim, quer dizer que eu tomo da manhã. Quando é 22, aí eu tomo da tarde. Agora 23 eu tomo da noite. Entenderam? Mesmo nós assistindo segundo ano da noite, né? Mas aí continuando. Nossa, tô continuando bastante. Aí com o assunto. Tava todo mundo jogando meu chapéu de palha pra trás. E olha quando eu perdi meu chapéu de palha. E eu fiquei dançando uma música, não. Era uma música assim, que tu botava a mão na cabeça e ficava girando assim. Aí depois tu fazia E, I, O, U, I. E eu passei a maior vergonha colocando as duas mãos juntadinhas no meu queixo. Fiquei com muita vergonha. Aí depois eu falei, não. Aí antes eu falei, não, prof, mas eu posso sozinho? Eu falei, não. Vai tu junto, vai tu, eu e o outro. Eu só pensei, meu Deus, eu não sou gay não, eu não sou gay. Eu não sou gay não. Aí minha avó, ela só gravou só um pouquinho, mas não gravou quase nada. Ela só, eu acho que ela sem querer clicou no botão para de gravar. Eu só olhei pra minha avó, achando que ela tava gravando, mas na verdade ela não tava gravando. Ela não tava. Ela não tava. Ela não tava gravando, meu Deus. Como é que minha mãe vai achar disso, né? Minha mãe vai achar disso. Depois disso, a gente foi lá e passou pra lá, né? Aí perguntei, cadê os caras? Em voz alta, tá? E eu saí correndo pra lá procurando os caras. Não tinha ninguém. Olhando no pavilhão, não tinha ninguém na minha turma. Olhei pra lá e só tinha o Newton chorando, eu acho. E tinha um monte de gente cuidando dele ali. Não, só tinha um cara que eu acho que eu acho que ele era do quinto ano ou do sexto, ou até do nono. Tava lá cuidando do Newton. Ele tava lá chorando, porque ele não queria ensaiar, né? Tava lá chorando. Ele até ensaiou. A professora perguntou, você sabe a coreografia, né? O Newton lá chorando, bichinho. Eu não tô chorando, carinha. Não tô chorando. Aí depois eu perguntei pro Newton, onde tem que tá os caras? E falei, perguntei pra minha avó, cadê os caras, vó? Não tem encontrado ninguém. Eu perguntou, que cara? O cara da minha turma. Eu acho que já saiu porta fora. E eu só vi a Luísa lá sentada ali. E eu falei pra minha avó, eu não tava sabendo muito bem a dança, então eu olhei um pouquinho pra professora, mas o máximo que eu olhei, eu não disse isso, né? Eu não disse que eu olhei pra professora, o máximo que eu olhei, mas aí eu fiquei olhando só
Aí eu só disse pra vó que tava olhando só pra copiar os passos da Lavínia, que era a pessoa que tava na minha frente, que era mais próxima que tava na minha frente, né? Eu só tava copiando os passos dela. E disfarçado, sabe? Não parecia que eu tava copiando os passos dela. Aí depois eu fui lá e passei pela Heloísa. Aí depois eu fui lá e passei pela Luísa. Contei da Lavínia. Não. Antes de eu passar pela Luísa, eu contei da Lavínia. Aí depois que eu passei pela Luísa, eu contei pra avó que ameacei a Luísa, né? Aí depois umas pessoas ali já falou, por quê? Eu só olhei pra trás, tinha umas duas meninas perto da minha cabeça. Aí a avó ficou se perguntando, eu só subi pra cima. Falei, não, vó, é tudo dobrar e das lá pra baixo. Eu fiz minha avó de boba. Nós desceu, foi lá no mercado e ficou muito indeciso. Eu contei pra minha avó, né, que nós também naquela parte nós tínhamos encontrado o que o Anthony tinha dito, que o cara tinha 1,80 m. Eu falei pra minha avó que o cara já bastava, que o cara parecia ter 2 metros. Minha avó não ouviu. Falei várias vezes pra minha avó. Só quando nós tava lá no caixa que minha avó quis me ouvir. Quando eu tava lá no caixa, minha avó só quando eu tava lá no caixa, minha avó quis me ouvir. Minha dicção tá um zero. Aí, então, eu fiquei lá só me mostrando. Oh, e você acha que tem atrás desse chapéu? Pode ter qualquer coisa. Porque uma garrafa de água pra beber água? Por que será uma garrafa de água, hein? Bom, pode ser. E eu mostrei a garrafa. Aí eu só peguei a garrafa de água. Como assim? Você tinha uma garrafa de água atrás disso daí? E a garrafa de água era a única coisa que tinha atrás de mim. Não. Minha garrafa de água era logo a garrafa que eu peguei lá na festa. Sabia? Mas então, foi muito bom lá, né? Só que eu não queria ir com o pai. Eu sou tímido, cara. Eu sou tímido, cara. E é isso. Eu vou sofrer mais muito tempo gravando esse vídeo de 27 minutos e uns 40 segundos. Agora tá 43. Então, é isso. Agora acabou e tchau. Vou terminar o vídeo com 52 segundos. Spoilers que eu não falei nesse áudio. Sabe quando depois de terminei de falar, o cara parecia ter 2 metros? Então, outra coisa que eu falei. Aí tinha outro cara que eu acho que tinha uns 3 metros, hein? O cara era tão... Gosto se fosse mais chifrudo, já batia. Aí minha avó perguntou, o quê? Eu falei, nada, vó. Aí eu falei, o quê? Aí eu falei, verdade. Tá bom. O cara é tão chifrudo. O cara só podia ser só mais um pouquinho chifre. Se ele fosse mais chifrudo, um pouquinho mais, já teria batido ali. Isso foi o que eu não falei ali no vídeo, no áudio, né? Mas aí então aconteceu isso, né? Definitivamente, se você ouviu minhas tosses e as tosses ignoraram, eu não vou falar as partes por causa que eu não sei. Aí eu não vou ter que falar tudo assim. Mas então, eu tô me lembrando. A avó falou que eu era sem respeito porque o cara era mais chifrudo. Aí ia bater, né? Mas o cara te parecia estar uns 3 metros mesmo. Tava lá batendo nas bandeirinhas. É verdade, hein? Eu não tô mentindo, não. E é isso, tchau.